Opa, e aí pessoal, como é que tá? Tudo bem? Como é que tá a quarentena aí? Então, estamos dando continuidade aqui no nosso assunto, né, da nossa aula, nas hipóteses, né, de extinção do contrato de trabalho, falamos sobre justa causa e agora a gente vai entrar na rescisão indireta do contrato de trabalho. A rescisão indireta do contrato de trabalho, ela é uma matéria muito interessante, porque olha só, a justa causa, né, a demissão por justa causa, ela é um ato administrativo da empresa. O empregado ele comete um ato grave, um ato de justa causa, né, que a gente falou lá do artigo 482, né, as hipóteses, né, de faltas graves. A empresa pode dispensar ele, né, administrativamente, né, fazer uma dispensa, né, dispensando ele por justa causa, né, onde ele vai receber pouquíssimos direitos. Ele perde direito a seguro-desemprego, ele perde direito à multa de 40% do FGTS, não faz o levantamento do FGTS. Então são consequências jurídicas graves para esse empregado, né? Mas olha só, não é só o empregado que pode cometer um ato de justa causa, né? Não é só o empregado que pode errar, que pode falhar e fazer uma falta grave. O empregador também pode fazer uma falta grave, né? O empregador também pode fazer um ato de justa causa, né? E então, como é que procede isso? Quando o seu empregador comete um ato de falta grave, né? Grave o suficiente para rescisão indireta do contrato, né? Para você dispensar. É como se você de fato tivesse dispensando esse empregador, como se estivesse dando uma justa causa no seu patrão, né? Olha só que situação. Por isso que chama rescisão indireta do contrato. Por isso que chama rescisão indireta do contrato. Por quê? A justa causa do empregado, quando o empregado comete uma falta grave, ela é administrativa, né? Ou seja, é direto entre empregador e empregado. Agora, rescisão indireta, quando o empregador comete a falta grave, né? O patrão comete a falta grave, é indireta por quê? Porque quem vai declarar essa justa causa é o judiciário, tá? É a Justiça do Trabalho. Imagina se você se considera que esse empregador cometeu uma falta, ele cometeu um ato de assédio, cometeu um ato de lesão corporal, ou então não está cumprindo com as obrigações do contrato, né? Não está pagando seu salário em dia. Você chega no seu empregador e fala assim: olha, chefe, eu vim aqui porque eu quero fazer minha rescisão, eu estou te dispensando, você vai pagar todos os meus direitos, vai liberar a guia do meu FGTS, vai me pagar meu aviso prévio indenizado, né, vai expedir as guias para o seguro-desemprego. Imagina essa situação. Você acha que esse empregador ele vai assumir isso? Né? Ele vai assumir que ele errou? Ele vai assumir que ele cometeu um ato de falta grave? Meu amigo, jamais ele vai assumir isso, jamais. Né? Então, veja bem, ele não vai assumir isso amigavelmente ou espontaneamente, né? Então, por isso que é o judiciário que vai declarar. Então, quais são essas hipóteses, né? Quais são as hipóteses de justa causa do empregador, né? Olha só, as hipóteses elas estão previstas lá no artigo 483 da CLT. A justa causa do empregado no 482, do empregador no 483. Veja bem, a primeira linha, quando forem exigidos serviços superiores à força do empregado, defesos por lei, contrários por bons costumes. Imagina que esse empregador, ele pede para você cometer algo ilícito, uma prática imoral, fraudar documentos, cometer um crime, né? Ou então pede para você trabalhar em altura sem o uso de EPI, de equipamento de segurança, né? Que te exponha a risco, ou coloca você para fazer jornadas de trabalho extenuantes, ou para carregar um peso exorbitante, né, que ultrapassa as suas condições físicas saudáveis de cumprir uma tarefa. Você pode, diante disso, pedir a rescisão direta do seu contrato. For tratado por superior hierárquico com rigor excessivo. Tem aquele chefe duro, aquele chefe que cobra, aquele chefe que exige muito, né? Mas existe uma linha muito tênue
entre ser um chefe rigoroso, né, e ser um chefe abusivo, cobranças abusivas, xingamentos, gritos, tapa na mesa, humilhações, né, diante de colegas e de clientes, né, esse tratamento rigoroso demais, excessivo demais, abusivo, isso também é um motivo para uma rescisão indireta do seu contrato. Correr perigo de mal considerável, né? Aqui, né, é muito semelhante à primeira linha, né? Quando você vai trabalhar sem EPI, né? Aqui no caso nós temos grandes indústrias que houve uma contaminação em massa por Covid-19, né? Será que isso foi um motivo para rescisão direta do contrato? Né? Essa empresa está te expondo a um risco considerável, está te expondo a um trabalho que vai afetar a sua saúde, vai afetar a sua segurança, né? Então você também pode, diante de situações como essas, né, onde você corre um perigo de mal considerável, buscar o judiciário, né, entrar com uma reclamação trabalhista para a rescisão indireta do seu contrato. Essa aqui, né, a próxima, é a linha que ocorre muito. Ela é uma das práticas mais comuns para a rescisão indireta. Não cumprir o empregador as obrigações do contrato. Quais são as obrigações do contrato? Pagamento de salário em dia, dia em dia. Pagamento de salário em dia, depósito dos FGTS, contribuição previdenciária, né? E outras previsões do contrato. Mas as mais comuns são essas: pagamento de salário em dia, depósito de FGTS, pagamento de horas extras, né? O empregador tem que cumprir isso. Se ele não cumpre isso, né? Se ele não está te pagando em dia, os atrasos são reiterados, né? Atraso salarial, ele configura rescisão direta, né? Justa causa do empregador. Quando a gente tem uma justa causa, quando a gente tem hipóteses que atrasam por mais de 3 meses consecutivos, ou atrasos intercalados reiterados, né, que há uma reincidência muito grande. Então são hipóteses, né, que configuram, né, essa rescisão indireta. Não depositar FGTS, hipótese de rescisão indireta também, né? Não pagar horas extras, não conceder intervalos, tudo isso, né, enquadra-se nessa linha aqui, tá bom? Praticar o empregador ou seus prepostos ato lesivo da honra e da boa fama, né? Esse aqui é muito objetivo, né? Ofensas físicas e morais, né? Inclusive fofoca, né? Quem gosta de fazer fofoca aí, colocar apelido, né, maldoso no empregado, no colega de trabalho, é uma hipótese de rescisão indireta do contrato. E também temos olha só, quando você trabalha por tarefa, né? O seu serviço ele é medido por tarefa, a sua remuneração é por tarefa, né? Aqui, quando o empregador ele reduz significativamente, de forma dolosa, as suas tarefas, né, a fim de reduzir o seu salário. Então, quando isso acontece, também é uma hipótese de rescisão direta do contrato. Aí, olha só, qual é o procedimento? Como eu falei, esse procedimento ele é de forma administrativa. A justa causa do empregado é administrativa, né? Quando o empregador ele quer mandar o empregado embora, vai lá, chama no RH e faz a dispensa. Agora, quando o empregado quer mandar o empregador embora, né, seria isso, né? Tá mandando o seu chefe embora, tá dispensando a sua empresa, né? Quando a gente tem essa hipótese, aí nós temos uma situação delicada. Como eu falei, eles não vão fazer isso espontaneamente ou amigavelmente, né? Vai assumir que errou. Você assume que você errou, você assume os seus erros, né? Então é muito difícil isso acontecer, imagina, né? Ainda mais que vai ter repercussão econômica, repercussão financeira, pagamento de multa, etc, né? Então a rescisão direta, né? O empregado percebendo uma situação dessas que nós falamos, né, ele tem que acionar o judiciário, entra com uma reclamação trabalhista buscando essa rescisão indireta do contrato. Ele tem que suspender a sua prestação de serviço, ele para de trabalhar e ingressa com essa ação, tá? E aí, se for procedente o pedido de rescisão indireta, né, considera-se a data que ele parou de trabalhar, o termo final do contrato, né, como uma dispensa sem justa causa, como uma rescisão direta, né? Onde a empresa, né, será considerada culpada e ele vai receber todas as verbas que ele teria direito
como se ele estivesse sendo dispensado da empresa, tá? Agora, se ele perde, ele pode entrar com uma ação e perder, né? Tem que provar e tudo mais. Considera-se que a data que ele parou de trabalhar, né? Considera-se que essa data que ele parou de trabalhar seria um pedido de demissão, né? Ele teria pedido demissão nessa data se a rescisão indireta for indevida, tá bom? Outra situação aqui, né? Acompanhe na apostila, tá, gente? Muito importante fazer acompanhamento dessas aulas na apostila, tá? Agora, nas hipóteses da linha D e G, quais são elas? A linha D, quando o empregador descumpre as obrigações do contrato, ou então quando ele reduz, a linha G, reduz as tarefas e reduz significativamente o salário, né? O empregado ele pode entrar com uma ação pedindo a rescisão indireta, mas continuar trabalhando. Olha que situação, ele entra com a ação e continua trabalhando. Interessante, né? Mas é isso que acontece. E aí, se ele perde a ação, né? O contrato de trabalho dele continua em andamento normal. Se ele ganha a ação, ele está trabalhando, o contrato dele está em andamento e a ação está paralelamente em andamento, né? Se ele ganha essa ação, o juiz vai determinar a data da saída, tantos dias após o trânsito em julgado, né? Porque tem que caber recurso e tudo mais. Então, se ele ganha, o contrato dele continua em andamento. Se ele perde, né, o juiz vai estabelecer a data da saída, porque não são faltas tão graves, né? É suportável. Então o legislador ele considerou que se o empregador faz isso, é possível, né, para proteger o emprego, no intuito de proteger o emprego, né, que é caráter alimentar, o empregado precisa estar trabalhando, mas se ele está vivenciando isso, salários atrasados, não tem FGTS depositado e tudo mais, ele entra com uma ação e pode continuar trabalhando. Nunca recomendo isso, porque imagina o clima que vai ficar nessa empresa. Você entrando na justiça contra esse empregador, né? E lá na empresa, né? Você com uma ação, trabalhando lá, vivenciando isso dia a dia. Quando são grandes empresas, né? Grandes indústrias, né? Passa despercebido, né? Mas imagina se é uma empresa de médio porte, pequeno porte, você processando a empresa, processando o seu empregador pedindo rescisão direta e mesmo assim trabalhando lá. Nunca recomendo isso, tá? As verbas rescisórias, né, nas dispensas por justa causa, sem justa causa, pedido de demissão, caso cumpra-se o aviso prévio, tem que ser pago no dia seguinte ao final do aviso prévio. E se for aviso prévio indenizado, né, ou caso não tenha aviso prévio, o pagamento tem que ser até 10 dias após a dispensa. Entendeu? Senão vai acontecer uma multa do 477, parágrafo 8º, né? Que fala-se que essas verbas elas têm que ser pagas nesse prazo, sob pena de uma multa de uma remuneração desse empregado, uma multa cara, uma multa pesada, né? Temos outras hipóteses de rescisão. Rescisão por culpa recíproca, onde ambos, né, estão errados, onde será devido metade das verbas rescisórias, motivos de força maior, extinção por morte do empregado, né? E distrato. O distrato, quando há uma rescisão amigável, onde ambas as partes não querem dar seguimento nesse contrato, né? E existe essa hipótese de distrato, né? A gente tem então um pagamento parcial das verbas, 80% do FGTS, 20% da multa, tá? E não há aviso prévio. Tá certo? Então, galera, essa foi nossa aula de rescisão indireta, né? E prazo para pagamento das verbas rescisórias, tá bom? Um abraço, tudo de bom. Eu fiz essa aula aqui, é uma das nossas últimas, né? Com esse cara aqui atrás, Ayrton Senna, que é um dos ídolos que eu tenho, né? Um cara que inspirava muita força, muita determinação. O Brasil, na época que ele era o grande vitorioso da Fórmula 1, né? O Brasil vivia um período de uma crise econômica muito grande, né? Transição do plano real, grande desemprego, grande inflação, e ele era um cara que trazia algumas alegrias para o brasileiro. Eu era muito criança, eu tenho 29 anos, eu tinha 4, 5 anos quando ele faleceu, mas eu me recordo, né, da minha família, dos meus pais se mobilizarem ali na frente da TV no domingo para assistir ele. E é um cara que eu gosto muito de ver as entrevistas, tem um documentário na Netflix dele, né? É um cara espetacular, um cara com muita força, com muita coragem, com muita determinação e com muita vontade de ganhar. É isso que a gente tem que ter.
vontade de vencer, vontade de ganhar, principalmente nesse momento tão difícil que a gente está vivendo, essa pandemia, tá bom? A próxima aula é a nossa última, é a aula de estabilidades. Então, vejo você lá. Um abraço, até mais.